Bom, vamos lá, cara. Aula 3, Sociologia Introdutória. Nessa aula, a professora basicamente falou sobre a imaginação sociológica. Vou tentar explicar o que que é e por que que ela é importante. Então, assim, imaginação sociológica é um recurso técnico que o sociólogo tem para compreender o que é a sociedade. Vejam que há uma complicação aí para as ciências humanas, porque assim, diferente dos outros campos do conhecimento, o próprio cara que está estudando a sociedade, ele vive em sociedade. E aí então há uma tendência, né, de nós naturalizarmos o nosso comportamento. É mais ou menos assim, cara. Pô, você vive em sociedade, você vive na sua família, você vive na escola, você vive no trabalho, você vive na economia, você vive na política. E por viver nesse meio social, você tende a achar que sabe tudo sobre o assunto. Né? E a sociologia tenta demonstrar, então, que esse saber que nós trazemos sobre os assuntos sociais, ele é um saber do senso comum, né? É um ouvir dizer, né? É uma concepção que já está pronta, que as respostas já estão dadas, e que se essas respostas e esse senso comum correspondesse à verdade, né, não seria necessário uma ciência que estudasse. Né? O que a gente observa então é que não é que o nosso senso comum seja mentira, mas ele não tem preocupação com a racionalidade científica. Ele não precisa comprovar por A mais B absolutamente nada, porque as respostas já estão prontas para o senso comum. Às vezes o senso comum está correto, daí você faz uma pesquisa que comprova que o senso comum está correto, às vezes não. Né? Vocês prestaram atenção nas aulas do começo do ano, eu falei um pouco sobre isso. Mas por que que a imaginação sociológica, então, é o instrumento que a gente tem para estudar? Porque o sociólogo não tem um laboratório, como tem o químico, como tem o físico. A gente não tem como realizar experimentos, porque o comportamento humano, desgraçadamente, né, quando ele está num, numa como se ele fosse um ratinho dentro de um laboratório, o ser humano se comporta de forma extremamente diferente do que ele se comportaria no mundo real. Então, assim, como a gente não tem esses instrumentos, o único instrumento que o sociólogo tem é a capacidade de reflexão, de pensamento racional. E a imaginação sociológica é justamente isso. Né? A grande característica que o sociólogo que ela cita, né, o Wright Mills, fala sobre a imaginação sociológica seria a capacidade que a gente tem de, quando olharmos o mundo, né, as coisas do mundo, sejam as coisas materiais ou as coisas imateriais, que a gente possa enxergar que tudo é um produto das relações sociais, um produto das relações humanas. Né? Vocês são um produto das relações humanas. Nós não somos, enquanto espécie, indivíduos isolados e autossuficientes. Pelo contrário, nós somos seres extremamente dependentes. Então eu tenho que ter a imaginação de olhar as coisas que me parecem que são naturais, que sempre aconteceram, e perceber que essas coisas são produto da sociedade. Por isso que ela usa o exemplo do café, que é o exemplo que está no livro. Parece, pô, uma coisa chata você ficar pensando no café, uma coisa meio de retardado, né? Pô, vou ficar pensando quem fez o café, quem não fez. Mas é esse o exercício. Vale para uma coisa chata como o café, né? Mas vale para as coisas que a gente está utilizando. Então, assim, esse fone aqui, o aparelho que está gravando esse vídeo é resultado das relações sociais, das relações humanas. Fazer sociologia é ter esse olhar. Professor, eu acho uma besteira, eu acho uma bobagem, uma perca de tempo. Beleza, mano. Não vai ser sociólogo, vai fazer outra coisa da vida. Agora, a sociologia, ela parte desse pressuposto, que eu tenho que desnaturalizar as coisas, que eu tenho que entender as coisas a partir do contexto social que elas estão ocorrendo.
né, do contexto histórico e assim por diante. Então eu tenho que ter essa imaginação sociológica. O sociólogo ele é meio doidão mesmo, cara. Então ele tem que observar muito a realidade. É o cara que às vezes está sentado, sei lá, no banco da praça e ele está analisando ali o que as pessoas estão fazendo, está anotando, está tentando perceber como é o comportamento humano. Então esse é o exercício do sociólogo. Tá? Então, as coisas que a gente estuda são resultado desse trabalho de pesquisa. Tranquilo? Acho que era basicamente isso. Não vou me alongar mais sobre essa aula 4. Beleza.